Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Depois do final trágico de Takaba no capítulo 243, vamos agora para os spoilers do capítulo 244. E eu já adianto a vocês que esse capítulo está frenético e que finalmente veremos um pouco mais sobre Itadori e Sukuna. Então, sem mais enrolação, já deixa aí aquele likezão. E se você for novo por aqui, se inscreve no canal e também considere se tornar um membro para apoiar o nosso trabalho. Dito isto, vamos para os spoilers! E o capítulo começa com Itadori Yuji e Higuruma chegando para enfrentar Ryomen Sukuna, o rei das maldições. E o título do capítulo é A Batalha Decisiva de Shinjuku, parte 16, a terceira batalha decisiva contra Sukuna. A cena muda para um flashback da reunião dos feiticeiros finalizando seus planos para o combate. Primeiro de tudo é que os planos só iriam acontecer caso Gojo perdesse, o que aconteceu no capítulo 236. Sobre Kenjaku, o plano é utilizar Takaba para fazer com que ele baixe a guarda e então Yuta o finalize. E após isso, é esperado que Yuta retorne após acabar com Kenjaku. Sobre enfrentar o Sukuna, Kusakabe diz que eles vão precisar escolher quem vai lutar e quem não vai. Kashimo então grita, dizendo que é uma guerra total, então todos devem participar. Kusakabe diz que Miwa não pode lutar devido a um voto vinculante que ela fez em Shibuya de que nunca mais balançará a sua espada. Kamo também está na reunião. Ele pede desculpas e diz que não vai poder participar da missão porque não pode ser de muita ajuda e quer cuidar de sua família o máximo possível. Então ele está levando sua família e covardemente fugindo do país. Realmente é um inútil bucha que não serve de nada e que merece todo o sofrimento do mundo. Yuji tentou consolar Kamo porque ele disse que não é de muita ajuda. Então ele diz que pode aprender muita coisa com o seu senpai. De fato, Kamo o estava ajudando muito. Yuji ainda reclama, dizendo que seu irmão Zanshoso é um péssimo professor. Higuruma diz que irá logo após Kashimo e que ele usará sua técnica amaldiçoada para confiscar a técnica amaldiçoada de Sukuna. Ele acrescenta que se conseguir uma pena de morte para Sukuna, então ele poderá lutar usando a espada do executor. Kashimo se irrita, dizendo: "Você acha seriamente que eu vou perder? Estou ficando irritado." Hakari então intervém: "É apenas uma suposição. Todos nós agradecemos por você ter desistido de seu lugar para o Gojo-san." E Kashimo responde que não está satisfeito. Kusakabe pergunta se Higuruma tem certeza de que pode confiscar e impor a pena de morte a Sukuna. Porém, Itadori diz que depende de qual acusação o juiz utilizará, que Higuruma não pode escolher. Ele continua dizendo que Sukuna tomou seu lugar 3 vezes até agora e sempre que conseguiu, matou muitas pessoas. Higuruma então faz uma lista de todos os crimes que Sukuna cometeu. Durante a escola, ele feriu Itadori, tentou matar Gojo, matou um usuário de maldição com uma faca e cometeu um incêndio criminoso. Na saga do reformatório, ele de fato matou Itadori, porém, como Itadori voltou à vida, pode ser considerado apenas uma tentativa de assassinato, e tentou matar Fushiguro Megumi. Em Shibuya, ele matou as 2 alunas do gueto, tentou matar e matou vários civis, matou um usuário de maldição e também cometeu incêndio criminoso. E Higuruma continua dizendo que depois de assumir o corpo de Megumi, Sukuna pode ser acusado de ferir Megumi, assassinato e também possivelmente de roubar o corpo de um cadáver, a depender da situação que Megumi se encontra. Mas Higuruma diz que é difícil imputar a Sukuna o crime e os danos que os seus dedos causaram. Higuruma faz um resumo sobre o preço de cada uma sentença. Um assassinato é de 10 a 15 anos. Se forem 2, pode ser prisão perpétua ou assassinato. Porém, se forem 3 ou mais, com certeza seria a pena de morte. Kusakabe diz que se fosse um julgamento normal, somando todos os crimes que Sukuna cometeu, ele certamente receberá a pena de morte. Porém, a técnica amaldiçoada de Higuruma, o juiz acusa apenas um crime de cada vez e cobra uma pena de cada vez. A conversa continua sobre as possibilidades de Sukuna ser sentenciado com crimes pesados ou até mesmo por crimes leves, a depender da sorte de Sukuna. Higuruma então explica: a lei moderna foi criada durante a era Meiji, portanto, na era moderna deve haver um prazo prescricional. O Código de Processo Penal foi modificado em 2010
portanto não há mais prazo prescricional para assassinato. Itadori pergunta, então os crimes de Sukuna da Era Heian não seria mais afetado pelo prazo prescricional? Higuruma diz que não, pois assassinatos antes de 1985 têm prazo prescricional aplicado a eles. Porém, na Era Heian não há prazo prescricional aplicado ao sistema legal, já que as leis eram feitas pelos anciões, portanto, Sukuna não seria afetado pelo prazo prescricional. Para quem não sabe, a prescrição penal é quando o Estado perde o direito de perseguir e punir alguém por um crime que ele já cometeu. Porém, aparentemente, os crimes de Sukuna da Era Heian ainda podem ser imputados a ele. Higuruma diz que a lei moderna pode não funcionar no Sukuna pré-reencarnado, já que o juiz é um Shikigami da sua técnica amaldiçoada. Então, se Higuruma acha que é impossível, provavelmente o Shikigami pensa o mesmo. Higuruma continua dizendo que ele não sabe qual técnica de Sukuna será confiscada, se é as 10 sombras ou o santuário. Porém, de repente, Yuji diz que pode haver uma maneira de garantir a Sukuna uma sentença de morte. E agora, de volta à luta, vemos os corvos de Mei-Mei se aproximando de Sukuna, mas eles são destruídos imediatamente. Mei-Mei, que estava olhando de longe, percebe que seus corvos não funcionam em Gojo, Kenjaku e Sukuna. Porém, Mei-Mei diz que conseguiu distrair um pouco Sukuna e agora tudo depende de Higuruma. Higuruma, com seu martelo enorme, destrói a postura de Sukuna e Yuji esmaga os destroços em pequenos pedaços e os envia voando em direção a Sukuna. E então, Higuruma consegue amarrar a arma de Sukuna. Yuji parte para cima de Sukuna e lhe acerta um poderoso soco que Sukuna faz sentir todo o seu corpo tremer e se perguntar o que foi aquilo. E nesse momento, Higuruma abre o seu domínio, sentença mortal, contra Sukuna. Yuji diz a Higuruma que eles podem usar o julgamento do momento em que ambos lutaram e usá-lo contra Sukuna. Eles podem adicionar Sukuna como corréu do assassinato em massa em Shibuya e sentenciar Sukuna. Higuruma começa o julgamento contra Yuji e o juiz diz que ele é suspeito de assassinato em massa em Shibuya, mas Higuruma defende Yuji dizendo que ele não matou ninguém e a sua confissão foi devido ao senso de responsabilidade. Mas o verdadeiro culpado do assassinato em massa em Shibuya é fim do capítulo, pausa na próxima semana. E galera, finalmente voltamos à luta de Itadori Yuji e Sukuna. E agora o hype é total, porque veremos os novos poderes de Itadori e o julgamento de Sukuna. E dito isso galera, se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar aquele likezão. E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder os melhores vídeos de Jujutsu Kaisen. Infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus!